O trabalho de preservação do patrimônio histórico em Navegantes, ele iniciou em 2009, já quando nós tivemos a primeira lei de proteção do patrimônio histórico da cidade. No entanto, não havia na época, ainda não há equipe técnica, né, na Fundação Cultural para poder executar a política de patrimônio. Então nós tivemos naquele momento que fazer a contratação de uma assessoria. Esse processo foi feito, nós tivemos que então fazer uma nova legislação de proteção do patrimônio histórico que foi aprovada em 2011. E já em 2012 a Casa de Escalvados então teve o seu processo de tombamento iniciado e logo, né, finalizado no ano seguinte. Dentro desse processo, né, o imóvel passou a estar protegido legalmente, né, sob a tutela de um patrimônio cultural da cidade. Após o tombamento, nós temos um segundo processo, né, de proteção desse patrimônio histórico, que é o processo de restauro. E a Casa de Escalvados estava realmente numa situação muito delicada, né? A gente percebia que havia uma possibilidade real de desmoronamento do imóvel. E se isso acontecesse, né, o processo de recuperação, de restauração seria ainda mais difícil e ainda mais caro. E, além disso, nós tínhamos a felicidade, né, de ter conosco a parceria do proprietário do imóvel. Um dos herdeiros do seu Frutuoso, seu Alcides, que de fato tem interesse em proteger esse imóvel, em preservar esse imóvel na sua originalidade. E aí, a partir disso, ele começou a demonstrar também uma grande preocupação, né, com todos os problemas que nós tínhamos aqui com relação à possível, né, e a cada vez maior degradação do imóvel. E aí nós começamos a trabalhar juntos, né, em parceria, para conseguir viabilizar os recursos para poder de fato fazer a restauração do imóvel. Com muita alegria, em 2018, no final de 2018, nós conseguimos então aprovar o projeto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e em seguida já fazer a captação de boa parte do recurso. E aí, logo em seguida, né, no início, em meados do primeiro semestre de 2019, a gente conseguiu iniciar a obra de restauração. Falando especificamente do processo de proteção do patrimônio, restauração de um imóvel dessa natureza, o que a gente ouve de muitas pessoas, às vezes, que para quê? Né? Para que vai gastar tanto dinheiro para conservar uma casa antiga, se é muito mais barato demolir tudo e construir uma coisa nova, né? O fato é que quando a gente se depara com uma situação em vamos fazer uma viagem, né? Queremos conhecer um novo lugar, o que a gente quer conhecer nesse novo lugar é aquilo que é diferente, aquilo que a gente não vê normalmente, né? E são essas características culturais, né, tanto materiais como imateriais, que dão valor a um local. Então o processo de proteção do patrimônio histórico ele vem nesse sentido, né, de preservar a história, de preservar as características, né, que dão origem a determinado local e, acima de tudo, de manter viva, né, uma história, uma cultura, para que isso também se torne um atrativo não só para a população, mas também para os visitantes, para os turistas, como a gente vê em muitas cidades turísticas, né, que existem aí belos monumentos, museus, porque há uma preservação. Por que isso não pode acontecer na nossa cidade? Por que aqui tem que ser diferente? Nós não vamos ter nada de diferente das outras cidades se nós não preservarmos o nosso patrimônio, se a gente não manter viva a nossa cultura. Então a preservação da Casa de Escalvados é um processo desse arcabouço, né, de política pública de preservação do patrimônio histórico e, acima de tudo, de manter um diferencial para a nossa cidade, mostrar que aqui nós tivemos, nesse caso específico da Casa de Escalvados,
uma colonização germânica, né? Porque a Casa dos Calvados traz nas suas características arquitetônicas todo esse detalhamento, né, do que é a arquitetura germânica e, obviamente, né, comprova que aqui nós tivemos, né, a vinda de imigrantes alemães. Então, eu diria para essas pessoas, né, que questionam esse processo de restauro, que o que nós estamos fazendo apenas é preservando a nossa história e dando à nossa cidade uma riqueza ainda maior. Porque se fosse para simplesmente demolir os imóveis históricos e construir algo completamente novo, e que não é diferente de tudo que a gente vê por aí, nós perderíamos, nós estamos perdendo, né, o nosso diferencial, as nossas características, a nossa história e principalmente a nossa cultura. Quando chegou esse projeto até o nosso escritório, seria um desafio para a gente também. A casa que a gente denomina Casa dos Calvados, uma região rural de Navegantes, quando chegou até nós, foi realmente um desafio, porque lá em 2015, quando a gente iniciou as primeiras prospecções de projeto, nós nos deparamos com uma casa em completo abandono, já há muitos anos em desuso, e além de ser um ícone arquitetônico para a região, a gente sabia do desafio e a lacuna entre o projeto e o início da execução foram 4 anos aproximadamente. Então, o mapeamento de danos feito na época do projeto, quando nós iniciamos a execução, já não era o mesmo, já havia um processo de degradação muito mais avançado. Então, a nossa intenção inicial, que era começar o restauro pela cobertura, já não aconteceram alguns imprevistos que a gente não pôde iniciar pela cobertura. Quando a gente chegou aqui, o processo de recalque pontual de algumas situações da edificação já era um recalque muito avançado, a estrutura já estava, 2 fachadas da edificação já estavam em completo descolamento, já estavam a ponto de colapsar, a ponto de romper pontualmente. Então a gente teve que trabalhar em cima de alguns imprevistos, em cima de algumas mudanças de roteiro. Isso é a parte cruel do restauro, porque na maioria das vezes ocorre uma diferença grande entre um projeto de restauro e uma execução de restauro. Então acontece que realmente há uma degradação acentuada das edificações, e dessa não foi diferente. O que nós fizemos então foi, para primeiro sanar o problema estrutural da edificação, nós retiramos todas as telhas, aliviamos o peso da estrutura, deixamos ela só no madeiramento aparente, iniciamos um processo que a gente chama de recuperação estrutural por ancoragem de estrutura. Nós fizemos 5 grandes sapatas no perímetro da edificação, onde estavam os maiores problemas. Assim nós pegamos e criamos gaiolas, não deixa de ser sapatas estruturais, mas gaiolas com aço, e ancoramos essas gaiolas de aço na estrutura original da edificação, que é uma estrutura de pedra. Assim nós fizemos grandes sapatas em pontos estratégicos da edificação, concretamos essas sapatas com aço, seria o concreto armado, mas ancoramos essa estrutura de aço na edificação. Com isso deu esse escoramento e ao mesmo tempo essa ancoragem para que essa estrutura não colapsasse. A partir do momento que a gente entendeu que a estrutura está salva, que a edificação não vai ruir, a gente começou aí sim o processo natural do nosso restauro, que foi começar pela cobertura, madeiramento e telha. Então, quando nós nos deparamos com esses problemas estruturais da edificação, a gente se deparou também com árvores de médio porte dentro da edificação já. Tamanho o desuso e a falta de manutenção que essa residência
não tinha, né? Não tinha nenhum tipo de manutenção. As infiltrações descendentes e ascendentes eram enormes. Cada vez que chovia com maior intensidade, aumentavam os problemas estruturais, a madeira ia apodrecendo cada vez mais, uma madeira nobre que a gente tem aqui nessa edificação. Então a gente foi perdendo muito material, foi perdendo muita história. E a partir do momento que a gente começou o processo de restauro dessa estrutura, a gente teve algumas surpresas negativas também com relação à alvenaria estrutural, que ela não aguentou o processo de, mesmo a gente tirando o peso da cobertura para evitar um colapso total da estrutura, mas alguns colapsos pontuais aconteceram. Então a gente teve que, principalmente na fachada frontal, reconstituir algumas partes em alvenaria. Então foram colhidos o mesmo material que ruiu, estava ali no local ainda, a gente refez. Através de fotos, de documentos antigos, a gente refez os arcos, um arco da frente que realmente deu problema, realmente ruiu durante o restauro, o processo de restauro, que ele não aguentou anos e anos de descaso. Então a gente colheu o mesmo material, o mesmo tijolo cerâmico, a gente recolheu todo o saibro, que a argamassa aqui é feita com uma mistura de saibro e areia. Recolhemos todo o saibro que foi colhido aqui na região mesmo, aqui ao redor da casa, no entorno da casa a gente encontra esse saibro que é o original da construção. Nós recolhemos toda essa argamassa seca em virtude do rompimento da estrutura. Refizemos ela, refizemos uma releitura dela, colocamos em betoneira, colocamos alguns aditivos, colocamos areia nova e recriamos essa argamassa para que ficasse o mais homogêneo possível com o original. Sabemos que materiais que foram feitos em épocas diferentes e processos construtivos feitos em épocas diferentes nem sempre dão resultado benéfico. Então o que a gente fez é pegar esse material da época, tentar reutilizar o material da época, para que quando a gente pregasse a mesma metodologia da época, a gente não tivesse as mesmas patologias, que são as trincas, os recalques, os problemas de estrutura que a gente tinha aqui existente na edificação. Então, esses processos aconteceram em 2, 3 pontos, a gente teve que refazer algumas estruturas em 2, 3 pontos. Realmente existia vegetações já de médio porte, como eu disse, incrustados na alvenaria. Isso foi um problema sério para nós, porque por mais que se coloque um herbicida para secar essa vegetação, antes de removê-la, ela estava tão adentrada na alvenaria que realmente ao tirar teve uns reparos pontuais a serem feitos. Então esse foi mais um desafio para a nossa empresa, quando a gente se deparou com um estado de conservação que foi o início do nosso processo, foi em 2019. Então, lá se vão 4 anos, como eu disse, entre o projeto e a execução, que nesses 4 anos aconteceram essas surpresas que a gente teve que sofrer algumas adaptações no nosso roteiro de restauração. Existem alguns processos, em diferentes literaturas você encontra isso, diferentes processos para reconstituir um reboco. Quando o reboco está totalmente ausente, ele já se desplacou por completo, existe a reconstituição de reboco total. Esse é um processo que a gente trabalha. Quando o reboco está desplacado parcial, ele ainda está na parede, mas ele já está desplacado no substrato, ele já está desplacado do tijolo. Através de um som, através de percussão, você consegue sentir um som cavo. Você já vê que esse reboco já está em processo de descolamento. Porém, ainda é capaz, há a possibilidade de salvar esse reboco original. Para isso a gente fez um processo um pouco diferente dos processos naturais, porque os processos naturais, se for uma obra convencional, a ideia mais rápida e por muitas vezes até mais barata é remover. O processo de execução que foi feito para reconstituir esse reboco parcialmente desplacado, existe esse processo em algumas literaturas especializadas, que é a injeção de produtos à base de resina acrílica entre o reboco e o substrato, entre o reboco e o tijolo. Então a gente faz pequenos orifícios nesse reboco desplacado e coloca ali através de seringa, é um processo artesanal e o restauro tem muito desse artesanal.
a gente coloca ali produtos à base de resina acrílica. Geralmente a resina acrílica porque ela é um pouco menos severa do que a resina sintética. É um processo também, em algumas situações dá muito certo, em outras situações a gente não tem um êxito tão eficaz, mas realmente ameniza esse processo de descolamento. Ela cria um filme colante e volta a ancorar no substrato. Então a gente fez esse processo para duas situações, para a base de argamassas à base de saibro e argamassas à base de cimento. Tivemos êxitos em algumas situações, a grande maioria sim, outros parcial e outros nem tanto. Então para esses nem tanto a gente vai partir para um processo 2, que é o processo de reconstituição total do reboco. A atual situação da edificação, nosso processo atual, nosso processo futuro, é trabalhar a reconstituição total do reboco da edificação, interno e externo. Aí sim, a partir daí, a gente começa um processo de finalização, de acabamento da edificação. Então a gente vai fazer toda a reconstituição do reboco, aquele que já desplacou, que a gente não tem mais, já ruiu, não tem mais como salvar. A gente vai trabalhar com argamassas especiais de restauro, é uma argamassa comum. Em algumas situações a gente vai reproduzir através dos materiais utilizados na época, a gente vai fazer uma releitura desses materiais e vai chegar também na rugosidade, na textura do reboco atual através de testes, e a gente vai começar esse processo de reconstituição. Também o processo agora futuro é toda a instalação, a infraestrutura elétrica, das instalações elétricas e hidrossanitárias. Essa é a nossa intenção futura agora, para aí sim começar um processo de acabamento da restauração que a gente denomina Casa dos Calvados.